Como um leão que ruge, o diabo quer nos devorar. Está buscando brechas para destruir, roubar e matar. Não é
Graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso culto através deste canal. Mais um momento oportuno de podermos meditar na palavra do Senhor, de podermos cultuar ao nosso Deus, celebrarmos os seus feitos, pois grandes coisas o Senhor tem feito por nós e grandes coisas o Senhor continuará fazendo. Quero convidar a amada igreja a estar orando comigo neste momento. Vamos orar. Soberano Deus, maravilhoso e único, a Ti todo louvor, toda honra e toda glória. Entronizamos o Senhor neste culto, ó Deus, pois queremos que o Senhor tome o seu lugar de honra nesta reunião, pois Tu és a razão de estarmos aqui, Senhor. Seja entronizado, seja engrandecido, pois só o Senhor é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Bendito é o nome do Senhor. Se conosco, Senhor, em mais este culto, é o que eu lhe peço e desde já lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero também convidar a amada igreja a fazer uma leitura inicial comigo no texto que se encontra em 1 Reis, capítulo 12, dos versículos 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, foi para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava. De onde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: Teu pai fez pesado o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: Ide-vos após 3 dias, voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: Se hoje te tornares servos deste povo e os servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e tomou conselho com os jovens que havia crescido com ele e os serviam. E disse-lhes: Que aconselhais, vós que recomendamos a este povo, que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? Os jovens que haviam crescido com ele disseram: Assim falarás a este povo, que disse: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Em seguida teremos o nosso período de louvor, e quero convidar a todos a adorar ao Senhor, a louvar ao Senhor de todo o coração, que possamos adorá-lo na beleza da sua santidade. E após o período dos louvores, nós voltaremos para meditar na palavra do Senhor. Amém? Eu sinto a presença do Senhor.
Voltamos! Vamos dar continuidade então ao nosso culto. E quero convidar a amada igreja a estar orando novamente comigo. Vamos orar. Soberano Deus, maravilhoso e único, a Ti todo louvor, toda honra e toda glória. Seja exaltado e engrandecido, pois só o Senhor é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Queremos neste momento, Senhor, meditar na Tua palavra. Por isso peço que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações e assim compreendermos as Sagradas Escrituras pela revelação do Senhor e firmarmos nossa fé no Senhor e na Tua palavra. É no Teu santo nome que eu oro e desde já lhe agradeço. Amém. O texto que o Senhor colocou no meu coração se encontra no livro de Juízes, capítulo 2, dos versículos 1 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizeste? Pelo que também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo ao Senhor essas palavras, a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a esse lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram seus filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Versículo 8. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviam aos Baalins. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos seus espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara. Estava em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses que os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, rescindiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e o adorando-os. Eles nada deixaram das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: Porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor,
como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Até aqui a palavra do Senhor. Amada igreja do Senhor, mais um momento oportuno de podermos meditar na palavra do Senhor, pois ela é fonte de vida para nós. O livro de Juízes, ele revela um período bem degradante do povo de Israel. E aqui nesse texto a gente já é possível identificar toda essa situação. Mas convido depois a amada igreja a estar meditando em todo o livro de Juízes, pois realmente mostra situações terríveis que o povo foi capaz de fazer. Atitudes tão terríveis quanto aqueles que não conhecem a Deus. E até gostaria de citar uma delas, a qual está registrada no livro de Juízes, capítulo 19, onde alguns moradores da cidade de Benjamim abusaram da esposa de um levita, que era sua concubina. A Bíblia relata um estupro coletivo e durante a noite toda. Mas a intenção inicial era de abusar do próprio levita. Esse ato terrível levou a mulher à morte, e a consequência disso foi um conflito entre todas as tribos de Israel, ao ponto de quase se extinguir a tribo de Benjamim. Estamos falando aqui do povo de Deus e não daqueles que estão no mundo. Claro que estamos falando de uma situação, de uma atitude condenável em qualquer aspecto, mas quando falamos do povo de Deus, não podemos aceitar jamais atitudes semelhantes a essa. E eu destaco esse ponto logo no início da nossa reflexão, pois a mensagem que o Senhor colocou ao meu coração é que se não tivermos o devido cuidado, nós corremos o risco de ter as mesmas atitudes que o povo de Israel teve nesse período que acabei de citar para os irmãos. E a mensagem que o Senhor colocou ao meu coração é sobre o perigo de perdermos nossa referência de fé. Pois o resultado disso é a situação degradante vivida pelo povo. Meu amado irmão, minha amada irmã, precisamos manter sempre viva a nossa fé, sempre operosa e frutífera. E a nossa fé, ela possui uma única fonte, o qual nós podemos destacar lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não à toa, nós vamos encontrar várias recomendações que o Senhor deu ao povo de Israel através de Moisés e Josué sobre o fato de meditar na lei do Senhor dia e noite. E isso se estende também no Novo Testamento. A palavra do Senhor é a nossa regra de fé, portanto, uma referência para aquele que deseja ter uma vida com Deus. Pois a palavra do Senhor revela quem é o nosso Deus, revela o seu caráter, os seus atributos, revela o poder do nosso Deus, os seus feitos, seus ensinamentos, princípios e valores. Em Hebreus 4:12, a palavra do Senhor diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Portanto, a palavra do Senhor é uma referência de fé, por conta da sua eficácia. No entanto, nós só vamos desfrutar desta eficácia se verdadeiramente ela fazer parte do nosso cotidiano, seja para o nosso período de devocional, o qual devemos cultivar diariamente, e também quando colocarmos em prática tudo o que a palavra do Senhor nos revela, pois a eficácia da palavra do Senhor
contempla todas as áreas da nossa vida. Esse é o verdadeiro sentido que o Senhor quer falar aos nossos corações sobre referência. É algo que tem o poder de nos dar a verdadeira direção, de nos ajudar em tomadas de decisões. Pois em tudo está o fato também do compromisso do Senhor com a sua palavra. Ter a palavra do Senhor como nossa referência significa também desfrutarmos da perfeita comunhão com o Senhor, ter de fato uma vida com Deus. Portanto, amada Igreja do Senhor, a referência que o Senhor quer nos chamar a atenção vai além de uma fonte de informação ou um mero conteúdo a ser acessado, ou, conforme nos dias de hoje, ser curtido. E por falar nisso, devido ao avanço da tecnologia, estamos vivendo um período onde temos muita facilidade e rapidez no que diz respeito a termos acesso a conteúdo e informações. No entanto, se não tivermos referências sólidas, corremos o risco de sermos facilmente influenciados pela quantidade imensa de conteúdos e informações irrelevantes e capazes até de se tornar pedra de tropeço em nossa caminhada cristã. Dito isto, gostaria de dar continuidade à nossa reflexão e voltar para o texto que acabei de ler para os irmãos, pois o texto nos revela ensinamentos que irão nos ajudar a evitar o risco de perdermos nossa referência de fé, bem como de sermos influenciados por toda sorte de informações e conteúdos. A primeira coisa é o fato que o povo não seguiu as orientações. A primeira coisa é o fato que o povo não seguiu as orientações dadas pelo Senhor. Foram negligentes em obedecer a sua palavra, em tê-la como referência em sua jornada. Podemos ver isso claramente nos versículos 1 e 2. Tal desobediência levou o Senhor a colocá-los à prova, conforme registrado no versículo 3. Pelo que também, como diz a palavra do Senhor no versículo 3, diz assim: pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laço. E diante dessa situação, o povo começou a chorar e lamentar todo o fato do Senhor trazer esta palavra a eles. Mas foi só um lamento, foi um lamento tão profundo que aquele lugar até foi dado um nome àquele lugar, que chama-se Boquim. E o significado disso é se derramar em lágrimas, lamentar, chorar. Mas infelizmente esse arrependimento do povo foi algo momentâneo, pois tanto nesse texto como em todo o livro de Juízes, vamos ver que o povo perdeu totalmente a sua referência de fé. O versículo 10 revela a negligência em seguir as orientações dadas pelo Senhor, pois era necessário que as crianças fossem ensinadas desde cedo nos caminhos do Senhor. Mas, diz o texto, que surgiu uma geração que não conhecia ao Senhor nem os seus feitos. Eu quero ler novamente esse versículo com a amada igreja. Diz assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou que não conhecia ao Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. A palavra do Senhor nos revela que uma geração inteira deixou de lado a palavra de Deus,
e por isso foram facilmente influenciados pelos povos que estavam ali na terra, que o Senhor havia dito que não os expulsaria, e passaram a servir os deuses deles. E essas nações estavam voltadas totalmente para os ensinamentos mundanos. Mas é importante também deixar registrado que Josué e os anciãos nunca perderam sua referência de fé. E eles ainda foram capazes de influenciar o povo a se manterem firme nos caminhos do Senhor, pois isso está registrado também no versículo 7, onde diz: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Enquanto o povo estava sob a influência de Josué e dos anciãos, eles eram fiéis ao Senhor. Porém, após a morte de Josué e dos anciãos, o povo passou a viver uma fé que eu chamo de fé gangorra. Podemos ver isso a partir do versículo 11 em diante, pois ao passo que Deus levantava juízes para julgar o povo, eles se mantinham fiéis ao Senhor. Mas após a morte do juiz, o povo se desviava novamente. Isso mostra a total falta de referência do povo, pois eram facilmente influenciados, seja por Josué e os anciãos, para servirem ao Senhor, como pelos povos que o Senhor havia deixado na terra e pelos juízes que o Senhor levantava para julgar a Israel. Josué, ele foi um grande homem de Deus e desde o início da sua jornada é possível percebermos uma postura de alguém que tinha de forma bem clara sua referência de fé. Josué foi um dos espias escolhidos por Moisés e ele e Calebe foram os únicos que tiveram plena confiança no Senhor e não olharam para os grandes desafios e dificuldades que teriam que enfrentar, pois o Senhor era a sua referência e não o fato deles terem visto que os povos eram mais fortes do que eles, que tinham gigantes, que as cidades eram muito bem fortificadas. No capítulo 24 de Josué, após uma jornada bem sucedida e vitoriosa, ele mostra mais uma vez a sua total convicção de fé, ao exortar o povo, levando o povo a refletir que foi o Senhor que havia abençoado a Israel para conquistar todas as terras. E, além disso, Josué, nesse texto, exorta o povo a também assumirem um compromisso em servir ao Senhor, onde ele mesmo deixa isso registrado no versículo 15 do capítulo 24 de Josué, onde no final do versículo está escrito assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Após a morte de Moisés, Deus chama Josué e lhe dá algumas recomendações para resumir, o Senhor pede a Josué que ele seja forte e corajoso, ser obediente à sua palavra e meditar nela dia e noite, para que pudesse ser bem-sucedido. Isso está registrado na palavra do Senhor em Josué, capítulo 1, dos versículos 1 ao 9. E podemos ver que o sucesso de Josué se encontra no fato dele seguir essas recomendações que o Senhor havia lhe dado, ou seja, de ter uma referência de fé. Amada Igreja do Senhor, de forma bem clara, a palavra do Senhor nos revela dois resultados bem distintos. Ao passo que Josué e os anciãos foram bem-sucedidos e o povo, por sua vez, teve uma trajetória degradante e uma fé vacilante. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, a grande diferença é que Josué e os anciãos tinham o Senhor como a sua referência. Já o povo, ora tinha Josué, ora tinha os anciãos,
ora as outras nações, ora os juízes. E por isso, na falta de qualquer um deles, o povo era facilmente influenciado, seja para serem levados à presença do Senhor, mas também fora dela. Pois conforme compartilhei aqui, referência é aquilo pelo qual irá nortear nossas vidas, algo que irá influenciar nossas escolhas, decisões. Trata-se de um estilo de vida. E eu sempre achei muito bem apropriado a expressão usada sobre se converter a Deus, pois de fato trata-se de uma atitude de mudança de rota, mudança de vida. Mas trata-se também de uma mudança fundamentada em algo concreto. Primeiro, através de um encontro pessoal com o Senhor e depois pelo poder do Evangelho, a palavra do Senhor. Quero citar aqui uma passagem que se encontra no livro de Atos, capítulo 17, dos versículos 10 a 11, onde esse texto revela a postura dos cristãos de Bereia, onde após os discursos de Paulo e Silas nas sinagogas, eles examinavam se tudo o que havia sido dito estava em conformidade à palavra do Senhor. Vemos aqui um exemplo bem claro daqueles que possuem uma referência de fé, onde a palavra do Senhor era o que norteava suas vidas. Temos a palavra do Senhor como a palavra do Senhor como nossa referência, é a garantia de que não seremos jamais influenciados por toda sorte de informações e conteúdos. E não só conteúdos e informações que estão no mundo, mas também em nosso meio, pois a palavra do Senhor também nos revela a existência de falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas. Quero aqui já caminhar para o fim da nossa reflexão. E no texto que eu compartilhei com os irmãos, revela que o Senhor, ele sempre socorria o povo quando eles se viam em situações difíceis, lá em Juízes capítulo 2. Vemos isso bem depois do versículo 11, onde fala que o Senhor se compadecia pelo gemido deles. No entanto, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amado irmão, minha amada irmã, vale a pena destacar que as decisões erradas do povo trouxe consequências terríveis. Apesar do Senhor se compadecer da sua situação, isso não invalida o resultado das suas atitudes erradas, e que também poderiam ter sido evitadas se o Senhor fosse a referência para o povo de Israel. O Senhor, ele sempre virá ao nosso socorro, mas todas as escolhas têm consequência. E a palavra do Senhor nos revela que se ele for a nossa referência, seremos bem-sucedidos. Caso contrário, seremos presas fáceis para todo tipo de influência, mesmo estando dentro da igreja. Se a palavra do Senhor for a nossa referência, iremos desfrutar de um crescimento constante na graça e no conhecimento do Senhor, e também termos uma fé inabalável. Essa é a mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração, e espero que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, lhe dê todo o entendimento, assim como o Senhor falou ao meu coração. Quero orar com você para podermos encerrar o nosso culto. Maravilhoso Deus, nós meditamos aqui na Tua palavra, Senhor. Agora peço mais uma vez que o Espírito Santo do Senhor continue, ó Deus, a falar aos nossos corações, e que a palavra do Senhor possa ser como guarida, Senhor, em nossos corações, e assim podermos dia a dia nos fortalecer na fé e na nossa caminhada a Ti, Senhor.
ser conosco, ser com a tua amada igreja nesse dia de hoje, e continue a fortalecer a cada um e suprir todas as suas necessidades. É no teu santo nome que eu oro e desde já lhe agradeço. Amém. Obrigado a todos por mais esse tempo e me despeço aqui na graça e na paz do Senhor Jesus, e que todos possam ter uma jornada vitoriosa. Amém. Esse compromisso com o nosso Deus em toda a minha vida. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Levanta as tuas mãos e declare: eu
te adorar. Eu vou te adorar. Eu vou te adorar. Eu vou te adorar. Aleluia. Em toda a minha vida, a cada manhã, a cada dia, vendo em comunhão contigo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus.